Leitura do livro de Levítico, capítulos 13 ao 16, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Levítico, capítulo 13. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou erupção, ou mancha clara, e estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então ele será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne, e quando o cabelo da praga se tornar branco, e a praga parecer ser mais profunda do que a pele da sua carne, esta é a praga de lepra, e o sacerdote o verá e o declarará impuro. Se a mancha clara na pele de sua carne for branca e não parecer ser mais profunda do que a pele, e o cabelo não se tornar branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E o sacerdote examinará no 7º dia, e eis que se a praga, ao seu parecer, parou, e a praga não se estender na pele, então o sacerdote o encerrará por mais 7 dias. E o sacerdote o examinará novamente ao 7º dia. E eis que se a praga estiver um pouco escura, e a praga não se espalhou na pele, então o sacerdote o declarará limpo. Não é nada senão um abscesso. E ele lavará suas vestes e será limpo. Mas se o abscesso se estender muito na pele, depois de ele ter ido ao sacerdote para sua purificação, novamente ele será visto pelo sacerdote. E se o sacerdote o examinar e vir que o abscesso na pele se estendeu, então o sacerdote o declarará impuro. Isto é lepra. Quando a praga de lepra for no homem, ele será trazido ao sacerdote. E o sacerdote o examinará. E eis que se houver inchação branca na pele, que tenha se tornado o cabelo branco, e houver carne viva na inchação, isto é uma lepra envelhecida na pele de sua carne. E o sacerdote o declarará impuro e não o encerrará, porque ele é impuro. E se a lepra se espalhar na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, onde quer que o sacerdote olhe, então o sacerdote considerará. E eis que se a lepra tiver coberto toda a sua carne, ele declarará limpo o que tem a praga. Tudo tornou-se branco. Limpo ele está. Mas quando aparecer a carne viva nele, ele será impuro. E o sacerdote verá a carne viva e o declarará impuro, porque a carne viva é impura. Isto é lepra. Ou se a carne viva voltar e tornar-se branca, ele virá ao sacerdote. E o sacerdote o examinará. E eis que se a praga se tornar branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Ele está limpo. A carne também em cuja pele houver alguma úlcera e for curada, e no lugar da úlcera houver uma inchação branca, ou uma mancha clara, branca, e um pouco avermelhada, deve ser mostrada ao sacerdote. E se quando o sacerdote o examinar, e eis que se lhe parecer mais profunda do que a pele, e o seu cabelo tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. Isto é uma praga de lepra que se originou na úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar, e nela não houver cabelo branco, nem tiver mais profunda do que a pele, mas um pouco escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. E se estender-se muito na pele, então o sacerdote o declarará impuro. Isto é uma praga. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se estender, isto é uma inflamação da úlcera, e o sacerdote o declarará limpo. Ou se houver alguma carne na pele onde há queimadura de fogo, e na parte sarada da queimadura houver uma mancha branca clara, um pouco avermelhada ou branca, então o sacerdote a examinará, e eis que se o cabelo na mancha clara tornou-se branco, e ela parecer mais profunda do que a pele, isto é uma lepra que brotou da queimadura. Portanto,
o sacerdote a declarará impura. Isto é praga de lepra. Mas se o sacerdote a examinar e não houver cabelo branco na mancha clara, nem estiver mais profunda do que a outra pele, mas estiver um pouco escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. E o sacerdote o examinará no 7º dia, e se houver se estendido muito na pele, então o sacerdote declarará impuro. Isto é praga de lepra. E se a mancha clara parar no seu lugar e não se estender na pele, mas estiver um pouco escura, é uma inchação da queimadura, e o sacerdote o declarará limpo porque é uma inflamação da queimadura. Se um homem ou uma mulher tiverem uma praga sobre a cabeça ou na barba, então o sacerdote examinará a praga, e eis que, se ela parecer mais funda do que a pele, e houver nela cabelo fino e amarelo, então o sacerdote o declarará impuro. Isto é tinha seca, lepra da cabeça ou da barba. E se o sacerdote examinar a praga da tinha, e eis que, se não lhe parecer mais funda do que a pele, e se nela não houver cabelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote examinará a praga, e eis que, se ela não for estendida, e nela não houver cabelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, ele será raspado, mas não se raspará a tinha. E o sacerdote encerrará o que tem a tinha por mais 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote examinará a tinha, e eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e não parecer mais funda do que a pele, então o sacerdote o declarará limpo, e ele lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a tinha se houver estendido muito na pele depois da sua purificação, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a tinha tiver se estendido na pele, o sacerdote não procurará cabelo amarelo. Ele está impuro. Mas se a tinha lhe parecer estabilizada, e nela tiver crescido cabelo preto, a tinha está curada, e ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo. Se um homem ou uma mulher também tiver na pele da sua carne manchas claras, isto é, manchas claras brancas, então o sacerdote as examinará, e eis que, se as manchas brancas na pele de sua carne forem de um branco escurecido, é uma mancha sardenta que cresceu na pele, ele está limpo. E o homem cujo cabelo caiu de sua cabeça, ele é calvo, contudo, ele está limpo. Se os cabelos lhe caírem da parte dianteira da cabeça, ele é meio calvo, no entanto, está limpo. E se houver na cabeça calva ou na testa calva um ferimento branco avermelhado, isto é lepra que surgiu em sua cabeça calva ou em sua testa calva. Então o sacerdote a examinará, e eis que, se a inchação do ferimento for branca avermelhada em sua cabeça calva ou em sua testa calva, como a lepra aparece na pele da carne, este é um homem leproso. Ele está impuro. O sacerdote o declarará totalmente impuro. A sua praga está na sua cabeça. As roupas do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas e a sua cabeça descoberta, e ele cobrirá seu lábio superior e clamará: impuro, impuro. Todos os dias em que a praga estiver nele, será sujo. Impuro está, habitará só. Fora do acampamento será sua habitação. A veste também na qual houver praga de lepra será veste de lã ou veste de linho, seja no fio urdido ou no fio tecido, de linho ou de lã. Seja em pele ou em qualquer outra coisa feita de pele, e se a praga for verde ou avermelhada na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de pele, isto é praga de lepra, e deverá ser mostrada ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ele examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido,
ou no fio tecido, ou na pele, ou em qualquer obra que for feita de pele, a praga é uma lepra maligna. Isso é impuro. Portanto, ele queimará a veste, ou o fio urdido, ou o fio de lã, ou de linho, ou de qualquer coisa de pele em que houver a praga, porque é lepra maligna, se queimará no fogo. E se o sacerdote a examinar, e eis que se a praga não se estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo que estava a praga e a encerrará por mais 7 dias. E o sacerdote examinará a praga, depois que for lavada, e eis que, se a praga não mudou sua cor, nem a praga se estendeu, é impura. Tu a queimarás no fogo, praga penetrante é, mesmo sendo pelado por dentro ou por fora. Mas se o sacerdote vir que a praga está de alguma forma escura, depois que for lavada, então ele rasgará a veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido, e se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de pele, é uma praga contagiosa. Queimarás aquilo que está a praga com o fogo. Mas a veste, ou o fio urdido ou tecido, ou qualquer coisa de pele que lavares, e se a praga tiver desaparecido deles, então se lavará uma segunda vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra, da veste de lã ou de linho, ou do fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de pele, para declará-la limpa ou para declará-la impura. Levítico, capítulo 14. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele será trazido ao sacerdote, e o sacerdote sairá do acampamento, e o sacerdote o examinará, e eis que se a praga da lepra estiver curada no leproso, então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, de madeira de cedro, e escarlate, e hisopo, e o sacerdote ordenará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre as águas correntes. E quanto à ave viva, ele a tomará, e a madeira de cedro, e a escarlate, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes. E ele espargirá sobre aquele que há de purificar-se da lepra 7 vezes, e o declarará limpo, e soltará a ave viva em campo aberto. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes e rapará todo o seu cabelo, e se lavará com água para que ele possa ser limpo. E depois entrará no acampamento e ficará fora de sua tenda por 7 dias. Mas será que ao 7º dia ele raspará todo o seu cabelo de sua cabeça, e sua barba, e as sobrancelhas, e ele rapará todo o cabelo, e lavará as suas vestes, e ele também lavará a sua carne com água, e será limpo. E no 8º dia ele tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira de 1 ano sem defeito, e 3 dízimas de farinha fina para oferta de alimentos, misturada com óleo, e 1 log de óleo. E o sacerdote que faz sua purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com estas coisas perante o Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela transgressão, e o log de óleo, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. E ele matará o cordeiro no lugar onde ele mata a oferta pelo pecado e a oferta queimada, no lugar santo. Porque assim como a oferta pelo pecado é do sacerdote, também é a oferta pela transgressão. É coisa santíssima. E o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão, e o sacerdote o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito.
E o sacerdote tomará um pouco do log de óleo e o derramará na palma de sua própria mão esquerda. E o sacerdote molhará o seu dedo direito no óleo que está na sua mão esquerda e aspergirá do óleo com o seu dedo 7 vezes perante o Senhor. E o restante do óleo que está na sua mão, o sacerdote colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela transgressão. E o restante do óleo que está na mão do sacerdote, ele o derramará sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, e o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. E o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza, e depois ele matará a oferta queimada. E o sacerdote oferecerá a oferta queimada e a oferta de alimentos sobre o altar. E o sacerdote fará expiação por ele, e este será limpo. E se ele for pobre e não conseguir tanto, então ele tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de farinha fina misturada com óleo, para oferta de alimentos, e um log de óleo, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme for capaz de alcançar, dos quais um será uma oferta pelo pecado e outro uma oferta queimada. E ele os trará ao 8º dia da sua purificação ao sacerdote, à porta do tabernáculo da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela transgressão e o log de óleo, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. E ele matará o cordeiro da oferta pela transgressão, e o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão, e o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E o sacerdote derramará do óleo na palma de sua própria mão esquerda. E o sacerdote aspergirá com o seu dedo direito um pouco de óleo que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote colocará do óleo que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e no dedo polegar de sua mão direita, e no dedo grande do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela transgressão. E o restante do óleo que está na mão do sacerdote, ele colocará sobre a cabeça do que se há de purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. E ele oferecerá uma das rolas ou dos pombinhos, conforme suas condições. Do que for capaz de alcançar, será um para oferta pelo pecado e outro para oferta queimada com a oferta de alimentos. E o sacerdote fará expiação por aquele que há de se purificar perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que estiver a praga da lepra, cuja mão não é capaz de alcançar o que pertence à sua purificação. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiveres entrado na terra de Canaã, que eu vos dou por possessão, e eu colocar a praga da lepra em uma casa da terra da vossa possessão, e quem possuir a casa fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há algo como praga em minha casa. Então o sacerdote ordenará que esvaziem a casa antes que o sacerdote entre para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja feito impuro. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E ele examinará a praga, e eis que se a praga que estiver nas paredes da casa tiver cavidades verdes ou avermelhadas, e parecer mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa pela porta da casa, e fechará a casa por 7 dias. E o sacerdote virá novamente no 7º dia e examinará. E eis que se a praga estiver espalhada nas paredes da casa, então o sacerdote ordenará que eles arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem em um lugar impuro fora da cidade.
E ele fará com que a casa seja raspada por dentro e ao redor, e eles derramarão o pó que houver raspado fora da cidade em um lugar impuro. E eles tomarão outras pedras e as porão no lugar daquelas pedras. E ele tomará outra argamassa e rebocará a casa. E se a praga retornar e brotar na casa, depois dele ter arrancado as pedras, e depois da casa ter sido raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e a examinará, e eis que, se a praga estiver se estendido na casa, e houver lepra roedora na casa, isto é impuro. E ele derrubará a casa, as suas pedras e sua madeira, e também todo o barro da casa. E ele levará para fora da cidade a um lugar impuro. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será impuro até a tarde. E aquele que se deitar na casa, lavará as suas vestes. E o que comer na casa, lavará as suas vestes. E se o sacerdote entrar e examinar, e eis que, se a praga não houver se espalhado na casa após a casa ter sido rebocada, então o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. E ele tomará para espiar a casa 2 aves, e madeira de cedro, e escarlate, e hisopo. E ele matará uma das aves num vaso de barro sobre as águas correntes. E ele tomará a madeira de cedro e o hisopo e a escarlate e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e nas águas correntes, e espargirá a casa 7 vezes. E ele purificará a casa com o sangue da ave, e com a água corrente, e com a ave viva, e com a madeira de cedro, e com o hisopo, e com a escarlate. Mas ele deixará ir a ave viva para fora da cidade sobre o campo aberto, e fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de todo tipo de praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e da sarna, e da mancha clara, para ensinar quando algo é impuro e quando algo está limpo. Esta é a lei da lepra. Levítico capítulo 15. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum homem tem um corrimento em seu membro viril, por causa do seu problema, ele é impuro. E esta será a norma sobre a impureza pelo seu corrimento. Seja o seu membro viril emitir um corrimento, ou que esteja obstruído pelo seu corrimento, será impuro. Toda cama em que se deitar o que tiver corrimento será impuro, e toda coisa sobre o que se assentar será impura. E qualquer que tocar a sua cama, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E aquele que se assentar sobre alguma coisa em que se assentou o que tem o corrimento, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o corrimento, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E se aquele que tem o corrimento cuspir sobre aquele que é limpo, então ele lavará as suas vestes e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E toda sela em que cavalgar o que tem corrimento será impura. E qualquer que tocar em alguma coisa que estava debaixo dele será impuro até a tarde. E aquele que levar qualquer destas coisas lavará as suas vestes e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E todo aquele a quem tocar o que tem corrimento, sem ter lavado as suas mãos com água, ele lavará as suas vestes e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem o corrimento será quebrado, e todo vaso de madeira será lavado com água. E quando o que tem o corrimento estiver limpo do seu corrimento, então ele contará 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água corrente, e será limpo.
E no 8º dia, ele tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta do tabernáculo da congregação e os dará ao sacerdote. E o sacerdote os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e outro para a oferta queimada. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor por causa do seu corrimento. E se a semente de cópula de algum homem sair dele, então banhará toda a sua carne com água e será impuro até a tarde. E toda veste e toda pele em que houver semente da cópula será lavada com água e serão impuras até a tarde. E a mulher com quem um homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão impuros até a tarde. E se a mulher tiver um corrimento, e seu corrimento na sua carne for sangue, ela será separada por 7 dias, e qualquer que a tocar será impuro até a tarde. E toda coisa sobre o que ela se deitar durante a sua separação será impuro, e tudo que ela se assentar será impuro. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas vestes e se banhará com água, e será impuro até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes e se banhará com água, e será impuro até a tarde. E se alguma coisa estiver sobre sua cama, ou sobre alguma coisa em que ela se assentou, se alguém a tocar, será impuro até a tarde. E se algum homem se deitar com ela, e se a sua menstruação verter sobre ele, impuro será por 7 dias. Também toda cama sobre a qual se deitar será impura. E se uma mulher tiver um corrimento do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver um fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do corrimento da sua impureza será como nos dias da sua separação. Ela será impura. Toda cama sobre a qual ela se deitar todos os dias do seu corrimento lhe será como a cama da sua separação, e tudo sobre o qual ela se assentar será impura, conforme a impureza da sua separação. E aquele que tocar estas coisas será impuro, e lavará as suas vestes e se banhará com água, e será impuro até a tarde. Mas se ela for limpa do seu corrimento, então ela contará para si 7 dias, e depois ela será limpa. E no 8º dia, ela tomará consigo 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta do tabernáculo da congregação. Então o sacerdote oferecerá um por oferta pelo pecado e outro por oferta queimada. E o sacerdote fará expiação por ela perante o Senhor, pelo corrimento da sua impureza. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que eles não morram nas suas impurezas, quando corromperem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o corrimento e daquele de quem sai a semente, e que assim fica impuro, e daquela que está enferma no seu período menstrual, e daquele que tem o corrimento, do homem e da mulher, e daquele que se deitar com aquela que está impura. Levítico capítulo 16. E o Senhor falou a Moisés após a morte dos 2 filhos de Arão, quando eles ofereceram diante do Senhor e morreram. E o Senhor disse a Moisés: Fala a Arão, teu irmão, para que ele não entre todo o tempo no santo lugar, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que ele não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Assim, Arão entrará no lugar santo, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para oferta queimada. E ele vestirá a túnica santa de linho, e terá calções de linho sobre a sua carne, e se cingirá com um cinto de linho, e com uma mitra de linho se vestirá. Estas são vestes santas, portanto, ele banhará a sua carne na água, e então as vestirá.
E ele tomará da congregação dos filhos de Israel 2 cabritos para oferta pelo pecado e 1 carneiro para oferta queimada. E Arão oferecerá seu novilho da oferta pelo pecado, que será para ele mesmo, e fará expiação por si e por sua casa. E ele tomará 2 bodes, e os apresentará perante o Senhor à porta do tabernáculo da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode expiatório. E Arão trará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser bode expiatório deverá ser apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele e para enviá-lo como bode expiatório ao deserto. E Arão trará o novilho da oferta pelo pecado, que será para ele mesmo, e fará expiação por si e por sua casa, e matará o novilho da oferta pelo pecado, que é para si mesmo. E ele tomará um incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e as suas mãos cheias de incenso aromático moído, e o trará para dentro do véu. E ele colocará o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que ele não morra. E ele tomará do sangue do novilho, e o aspergirá com o seu dedo sobre o propiciatório para o leste, e perante o propiciatório aspergirá do sangue com o seu dedo 7 vezes. Então ele matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como ele fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório e perante o propiciatório. E ele fará expiação pelo santo lugar por causa da impureza dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões em todos os seus pecados. E assim ele fará pelo tabernáculo da congregação, que permanece entre eles no meio das suas impurezas. E nenhum homem estará no tabernáculo da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santo lugar, até que ele saia e tenha feito expiação por si mesmo e por sua casa e por toda a congregação de Israel. Então ele sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o colocará sobre os chifres do altar ao redor. E ele aspergirá do sangue sobre este com o seu dedo 7 vezes, e o purificará e santificará da impureza dos filhos de Israel. E quando ele acabar de reconciliar o lugar santo, e o tabernáculo da congregação, e o altar, então ele trará o bode vivo. E Arão colocará ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões em todos os seus pecados, e os colocará sobre a cabeça do bode e o enviará pela mão de um homem apto para o deserto. E o bode levará sobre si todas as iniquidades deles até uma terra não habitada. E ele enviará o bode ao deserto. E Arão virá ao tabernáculo da congregação e despirá as vestes de linho que ele colocou quando entrou no lugar santo, e ali as deixará. E banhará sua carne com água no lugar santo e vestirá as suas vestes. Então sairá e oferecerá sua oferta queimada, e a oferta queimada do povo, e fará expiação por si e pelo povo. E a gordura da oferta pelo pecado ele queimará sobre o altar. E aquele que tiver soltado o bode expiatório lavará as suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no acampamento. E o novilho para oferta pelo pecado, e o bode para oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no lugar santo, serão lavados por alguém para fora do acampamento, e eles queimarão no fogo as suas peles, a sua carne e o seu esterco. E aquele que os queimar, lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no acampamento.
E isto vos será por estatuto eterno. No 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis a vossa alma e não fareis trabalho algum, seja alguém do seu próprio país ou um estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E isto será um shabat de descanso para vós, e afligireis a vossa alma por estatuto eterno. E o sacerdote que for ungido e que for consagrado para ministrar o ofício de sacerdote no lugar de seu pai, fará a expiação e colocará as vestes de linho e as vestes santas. E ele fará uma expiação pelo santuário sagrado, e ele fará expiação pelo tabernáculo da congregação e pelo altar. E ele fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto eterno: fazer expiação pelos filhos de Israel por todos os seus pecados, uma vez por ano. E ele fez como o Senhor ordenou a Moisés. Nossa leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é publicada pela BV Books no Brasil. Mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos aprendendo da palavra do Senhor. Que ensinamentos essa palavra trouxe a você? Lembre-se sempre de orar e meditar na palavra. É preciso refletir e trazer essa palavra para a nossa vida. Você que tem feito essa leitura junto comigo, eu aproveito para pedir seu like no vídeo. E se ainda não está inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações todas as vezes que um novo vídeo for postado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo.